Abra sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, 14, 15, 16, para a nossa meditação nesta noite. Vamos ler a palavra do Senhor. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Grita, meu Deus, fala comigo, através da tua palavra. Amém, Jesus. Pode sentar, igreja, e glorificar a palavra de Deus. Oh, glória a Jesus, glória a Deus. Veja que palavra tremenda. O apóstolo Paulo a Timóteo, exortando ele, igreja, a ler, para ele persistir em ler, exortar e ensinar. Quem tem lido a palavra de Deus, diga glória a Jesus. Veja que a exortação é para que persistir em ler. Ler o quê? A palavra de Deus. E exortar e ensinar. E meditar nestas coisas. Ocupar-se nas coisas de Deus. Quem tem se ocupado nas coisas do Senhor, diga glória a Deus. O crente que se ocupa nas coisas de Deus, aleluia, o seu coração, a sua mente não tem saída para as coisas que não agradam a Deus. Por isso a exortação do Espírito Santo na boca do apóstolo é ler, é ocupar-se nas coisas de Deus, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O crente que se ocupa nas coisas do Senhor, dá para se ver no servir dele a Deus, que ele tem se dedicado às coisas do Senhor Jesus. Porque o aproveitamento é manifesto a todos.
Se ele medita na palavra do Senhor, quando abre a sua boca, o Senhor lhe dá sabedoria na palavra. Se ele se ocupa em louvar a Deus, quando ele abre a sua boca, dá para se ver, dá para se conhecer que ele tem se dedicado ao louvor a Deus. Quando ele se dedica em uma vida de oração, quando ele abre a boca, quando ela abre a boca, dá para se ver que ele tem se ocupado em uma vida com Deus. É manifesto a todos, todo mundo vê. E aos que não se dedicam a isto, ficam admirados. Assim, quando Jesus abria a boca no meio do povo e começava a ensinar, pregar, o povo olhava e dizia: de onde lhe vêm estas coisas? De onde lhe vêm estas coisas? De onde lhe vem esta sabedoria? De onde lhe vem? Não a tendo aprendido, dizia eles. Aleluia. Mas Jesus, como homem, aquilo era comunhão com Deus. Hoje muitos ficam admirados. De onde lhe vem tanta sabedoria, graça, ou revelação, ou unção, ou alegria, ou disposição a fazer, ou disposição a orar, a buscar. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Ocupe-se nas coisas do Senhor, ocupe-se naquilo que agrada a Deus. Esta era a exortação, é do apóstolo a Timóteo pelo Espírito Santo, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O crente que medita, o crente que se ocupa nas coisas do Senhor Jesus Cristo, ele é um crente diferente dos demais. É lógico, quanto mais comunhão com Deus, mais você recebe o Espírito Santo. Quanto mais dedicação às coisas de Deus, mais Jesus te unça pelo Espírito Santo. E aos que ficam admirados, se dediquem. E aos que ficam impressionados com as coisas de Deus na vida de alguém, se dedique, porque o Senhor quer fazer isto na sua vida também. E uma coisa que nós vamos frisar aqui, dentro desta palavra, frisar nos nossos corações, é este versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Deus da glória, você ainda se identifica com esta palavra doutrina? Com esta palavra doutrina, ensinamento? Oh glória! Porque tem crentes que não suportam mais nem ouvir mais esta palavra doutrina. Não suportam mais nem ouvir mais falar de doutrina. Porque quando se fala de doutrina, já vai falar da minha roupa mundana. Porque quando se fala de doutrina, já vai falar do meu comportamento mundano. Vai falar sim,
Você tem se cuidado para Deus? Você tem cuidado da doutrina? Você tem guardado a palavra, o ensinamento? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Persevera na doutrina, irmão. Persevera na doutrina, irmão. Porque a doutrina de Jesus, ela nos traz salvação para nossas almas. Aleluia! Persevera nestas coisas. Que coisas? As coisas de Deus, as coisas santas de Deus, o comportamento santo de Deus, a santidade em toda maneira de viver, a santidade em toda maneira de se vestir, a santidade em toda maneira de se comportar. Persevera nestas coisas. Por quê? Porque fazendo isto te salvarás. O que é que vai acontecer, igreja? Te salvarás. A doutrina de Jesus traz salvação. A doutrina de Jesus, o ensinamento de Jesus traz salvação para a nossa alma. E muitos querem rejeitar a doutrina de Jesus é rejeitar a salvação. Rejeitar a doutrina da santidade é rejeitar o Espírito Santo da santidade, o Espírito Santo que nos santifica. Rejeitar a doutrina de Jesus é rejeitar a verdade. E se rejeitar a verdade, não há santificação na nossa vida. Porque a sã doutrina, a sã palavra salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Jesus não somente nos salva por meio da sua doutrina, da sua palavra, como também esta salvação alcança também aquele que nos ouve pregar a doutrina de Jesus, pregar a santidade de Jesus, pregar a verdade de Jesus. Para com esse mundanismo, irmão. Esse mundanismo vai te levar para o inferno, mas a doutrina salva. Para com esse mundanismo, irmão. O mundanismo vai te levar para o inferno, mas a doutrina de Jesus se salva. Maravilha! Ai, irmão, está ficando assim. Deus de maravilha! Se Jesus quisesse você mundano, Jesus não tinha te tirado do mundo. Se Jesus quisesse você andando nu, seminu, Jesus não tinha te tirado do mundo. Se Jesus nos quisesse da mesma maneira que nós estávamos no mundo, Jesus não tinha nos tirado do mundo. É a doutrina que transforma, é a doutrina de Jesus que liberta, é a verdade de Jesus, é o ensinamento que salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
fala mais de doutrina. Que doutrina que nada, que fala mais de doutrina, não usa mais nessa palavra mais doutrina. Não querem mais ouvir falar de doutrina. Por isso que o mundanismo tem tomado conta de muitos. Por isso que a vaidade tem tomado conta de muitos. Por quê? Porque não se fala mais da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Mas nunca esqueça desta sã palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos exorta a perseverarmos na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção: perseverar na doutrina do Senhor Jesus Cristo, e não na doutrina dos homens, e não na doutrina de demônios. Saiba discernir, diferenciar entre a doutrina de Jesus e entre a doutrina do diabo e entre a doutrina de demônios. Saiba diferenciar entre a doutrina do Senhor Jesus Cristo e a doutrina dos homens. Maravilha! A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a sempre falar da doutrina, sempre falar da sã palavra. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não podemos deixar de falar da sã doutrina de Jesus Cristo de maneira nenhuma, porque nós somos inclinados às coisas que não agradam a Deus, e este ensinamento, esta doutrina não pode deixar de ser ministrada, de ser pregado, de ser falado as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado com a doutrina dos demônios que está entrando dentro da igreja. A Bíblia continua a nos ensinar dentro da palavra do Senhor, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, e no versículo 1, e no versículo 2. Igreja de Deus, nós temos que ficar com a doutrina de Jesus. Veja o que o Espírito Santo diz. É dentro da palavra a apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito, quem, igreja? O Espírito, quem? O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Cuidado. Tem aqueles que não querem viver mais uma vida na doutrina e começa a dar ouvido à doutrina de demônios. Não existe salvação na doutrina de demônios. Não existe salvação na doutrina dos homens. O Espírito está nos advertindo na palavra nesta noite.
A doutrina de demônios não tem salvação. A doutrina de demônios é contrário às sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina dos homens é contrário às sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Aleluia! Tendo cauterizada a sua própria consciência. Se o diabo conseguir atingir a mente da pessoa, cauterizar, irmãos, aí é só o milagre de Jesus. Porque a mente cauterizada é o seguinte: a mente cauterizada, ele não sente mais nada a respeito da palavra do Senhor Jesus Cristo. A exortação de Jesus vem por meio da palavra. Acha-se uma coisa normal. Mente cauterizada, homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Muitos se apostatando, não querem mais ouvir de santidade e fica dando ouvido à doutrina de demônios. Mas aquele pregador lá fala bonito lá na internet. Mas aquele fala bonito, tem uma voz eloquente. Cuidado, igreja. Se não for conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, eu aconselho a você fugir. Mas se for conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, pode permanecer. Cuidado para não ser enganado. Não quer mais ouvir a verdade e começa a dar ouvido a um evangelho mais fácil. Não quer mais ouvir de santidade e começa a ouvir a doutrina da prosperidade. A doutrina da prosperidade que vai enganando muitos, que vai enganando, tem enganado a muitos. Nós temos que ouvir, é falar de salvação, é falar da vida eterna, é falar do céu, é falar das mansões celestial, porque esta é a palavra que salva tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Maravilha! A mensagem do receba, receba não tem salvação. A mensagem do camarada que está em adultério, se prostituindo, a mensagem do Deus é contigo, não salva ninguém não. O que salva é a palavra da libertação, é a doutrina. Tem que andar na doutrina, tem que viver na doutrina, tem que praticar a doutrina, tem que pregar, tem que falar a doutrina, tem que permanecer na doutrina do Senhor Jesus. As doutrinas dos demônios estão por aí sendo pregadas por ele mesmo, demônios, espíritos enganadores, falando na boca destes homens hipócritas que só vivem falando mentiras, que já têm a sua mente cauterizada e a sua própria consciência contaminada. Hoje você se conversa com alguém que é crente, começa a falar: eu sou crente, sou de Jesus, vou na igreja. Mas quando você começa a falar com ele, aí começa a vir os palavrões, aí começa a vir aquelas palavras podres, aí aquela pessoa que parecia ser de Deus, só em dizer que era crente, que lia a Bíblia, você vê que não tem nada de Deus. Quem está na doutrina da palavra de Jesus Cristo também tem o seu palavreado mudado pelo Espírito Santo de Deus. Não existe, aleluia, palavras imundas dentro da sua boca. Existem palavras santas, palavras que edificam, palavras que levantam. Aí você começa
começa a falar e vem um palavrão. Não era crente. Aí vem mais outro palavrão. Mas não era crente. Isso é doutrina de demônios. Aí você começa a conversar com esses sabidão, com esses teólogos. Aí você já vem o palavreado mundano. E não aceita a doutrina. Não aceita a doutrina. Não aceita a doutrina. Isso aqui para eles é loucura. Loucura. A pregação da santidade da roupa é loucura para os mundanos, para os sabidos, porque já tem a mente cauterizada. Porque já tem a mente cauterizada. Fala tanto da Bíblia, fala tanto de Jesus, fala tanto, mas quando você leva na santidade do corpo, quando você leva na santidade da palavra, aí já começam a achar que não precisa tudo isto, que não é assim, que dá para servir a Jesus bebendo cachaça, que dá para servir a Jesus jogando bola, que dá para servir a Jesus sendo como muitos aí, uma atriz pornô que diz que é crente. Isto é doutrina de demônio, doutrina do diabo. Vamos permanecer com a sã doutrina, vamos permanecer com a sã palavra. Acham loucura, isso é coisa de louco. Isso é coisa de gente, de gente que não tem entendimento. Você não estudou teologia, você não estudou, aleluia. Mas o que nós precisamos para a nossa salvação não é a teologia dos homens, muito menos a teologia da prosperidade, muito menos a palavra dos homens. O que nós precisamos para a nossa salvação é a palavra do Senhor Jesus Cristo, é o evangelho simples, é a pregação simples, é a igreja simples, é o crente na simplicidade do Espírito Santo de Deus, e não podemos sair dela. Os que eles acham que é loucura, a Bíblia diz: aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Falar de roupa é loucura para esses mundanos. Para esses mundanos é loucura falar de roupa. Mas para nós que estamos na palavra, o Espírito Santo de Deus desce. O Espírito Santo de Deus se apodera da nossa vida. Santidade, doutrina, doutrina, doutrina. É uma benção a doutrina de Jesus. Sim ou não, igreja? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, se alguém não ensina conforme a sã doutrina, a palavra do Senhor Jesus Cristo, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Que mais tem? O que mais tem é debate a respeito da doutrina. É ou não é, igreja? O que mais tem é debate a respeito da doutrina. Mas não sei o que, e não sei o que, e aí vai, né? E rebate, e vai para lá, e vai para cá. Uns pregam a doutrina, tem aqueles que pregam a doutrina, mas pregam a doutrina light. Sabe qual é a doutrina light? É aquela doutrina que não precisa tanta coisa, que a mulher
ela tem que se maquiar mais modestamente, ou seja, em vez de um batom que dá para ver lá do outro lado da rua, um mais clarinho, um mais coisadinho. Não existe meio santo, eu já preguei aqui, não existe meio santo. Ou você é santo, ou você é mundano, ou você é separado, ou você é do mundo. Glória a Jesus. É maravilha. Satanás fica furioso com a doutrina. Satanás não suporta a doutrina. Ele fica bravo, ele fica furioso, ele fica num pé e no outro. O inferno está perturbado neste momento. Eu digo isso porque não é de hoje. Não é de hoje que eu prego a doutrina do Senhor Jesus Cristo. E não é de hoje que o diabo se perturba por causa da palavra da verdade. Não é de hoje que o inferno quer me parar de pregar a verdade de Jesus. Eu não sei se os irmãos ouviram esse testemunho. É um testemunho bem antigo esse testemunho, aonde este irmão foi enviado para um campo para assumir uma igreja. Ele e a sua esposa, e assumiram aquela igreja e colocaram a igreja na oração, e colocaram a igreja na doutrina. Era doutrina, era oração, era jejum. Era doutrina, era oração, era jejum. Era doutrina pregando contra a vaidade do corpo, pregando contra a mentira, pregando contra as obras de Satanás. E uma noite ele foi dormir com a sua esposa. Isto é antigo, não é de agora. E ele ouviu um telefone tocar. Ele orou e ouviu um telefone tocar. E ele se levantou, foi para a sua sala. E aquele telefone tocando. Aquele telefone tocando. Mas só que ele não tinha telefone. E o telefone estava lá na estantezinha lá. Tocando. E ele considerando aquela visão. E aquele telefone tocando. Aí ele atendeu, de tanto insistir. Quem já ouviu esse testemunho? Ninguém? E aquele telefone tocando. E ele atendeu. Alô? E aquela voz mansinha, sabe? Aquela vozinha delicada, aquela vozinha bonita que você gosta de ouvir, aquela vozinha bonitinha, que muitos gostam de ouvir. Você é o anjo da igreja? Você é o anjo da igreja? Aí ele lembrou de Apocalipse, né? As cartas do Apocalipse. Ele disse: sim, sou o anjo da igreja. E aquela voz começou a falar com ele, dizendo: você vai acabar com a igreja. O diabo lá no telefone. Você vai acabar com a igreja. Para com esse negócio de pregar doutrina. Isso o diabo já falou para mim muitas vezes na minha cara. Você vai acabar. Você vai acabar com a igreja. E ele falando no telefone. Você vai acabar com a igreja. Para com isso. Para com esse tipo de pregação. Você vai acabar com a igreja. Você não está vendo que o povo está saindo? Mude esta pregação. Não precisa pregar assim. Isso o diabo falando com ele. Aí ele na mesma hora teve o discernimento que era o diabo e repreendeu na mesma hora. Cortou a voz do diabo dizendo: o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Por 2 vezes. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. E pum, quando desliga o telefone fica tu, assim não é? E o diabo desligou o telefone dele e ficou tu. E ele colocou o telefone do gancho,
Mas, irmãos, é isto que o diabo quer implantar na mente do povo. É isto que Satanás quer implantar, é não pregar a verdade do Evangelho, a doutrina do Senhor Jesus Cristo. O diabo se perturbou de uma tal maneira que foi ligar para o pastor para ele não pregar a doutrina. Não existia telefone e o diabo ligou para ele não pregar. O diabo não suporta a doutrina do Senhor Jesus Cristo. O diabo não suporta o crente que conserva os princípios santos, bíblicos, da palavra do Senhor Jesus Cristo. O diabo se perturba. Não mude, não saia da doutrina, não negue os princípios santos que você aprendeu dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Não dá mais tempo. Quem compreendeu até aqui, diga glória a Deus. Mas eu não posso deixar de ler isso aqui, não posso. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Isso aqui é para o inferno ouvir mesmo. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É isso que o povo quer. É isso que muitos querem. Doutores, pregadores conforme os seus pecados. Pregadores conforme o seu mundanismo. Pregadores conforme as suas vaidades. E estão procurando, e estão buscando. Mas aquele que conserva a sã palavra do Senhor Jesus Cristo se salva a si mesmo e aos que o ouvem. Receba a palavra do Senhor. Receba.